Mais uma vez estamos aqui para juntos buscar a presença do Senhor e ouvirmos aquilo que Ele tem para dizer aos nossos corações. Eu quero falar nesse domingo sobre as mudanças que essa pandemia tem imposto às nossas vidas. Mudanças no nosso trabalho, na dinâmica da nossa família, nas nossas finanças e até na maneira de nós expressarmos a nossa fé. Bem verdade que muitas religiões e, na verdade, todos os grupos têm sido afetados por isso. E nós poderíamos exemplificar. Os católicos, por exemplo, eles não podem se confessar, não podem tomar hóstia, não podem fazer procissões. Os testemunhas de Jeová não podem ir de casa em casa. Os espíritas não podem tomar passe, ir às suas reuniões, fazer oferendas no meio da rua. Tudo isso fica complicado no tempo que nós estamos vivendo. Nós, os evangélicos, estamos proibidos de ir aos nossos templos e fazer as nossas grandes reuniões. É um novo momento, uma nova maneira de vivermos a nossa fé. E é sobre isso que eu gostaria de mencionar, uma nova realidade para vivermos a nossa fé. Eu gostaria de ler o texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo 5, do verso 40 ao verso 42. Diz assim a palavra do Senhor. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Amém. Uma nova realidade para vivermos a nossa fé. O texto que lemos fala exatamente disso, pois é isso que os apóstolos estavam vivendo naquele tempo, no início do cristianismo, no início da existência da igreja. E desse texto e dessa experiência que eles viveram, nós podemos extrair três coisas fundamentais que capacitaram os apóstolos e hoje nós a vivermos uma nova realidade de fé. E a primeira coisa, uma nova realidade de fé, ela requer um compromisso de dedicação e de entrega. O texto fala, meus irmãos, do momento da recém-criada igreja, um período de adaptação de novas realidades. Os discípulos estavam se adaptando da maneira de cultuar do judaísmo e passando a construir a sua própria maneira de cultuar, a maneira cristã. Eles estavam acostumados a ter Jesus com eles, agora Jesus não estava mais fisicamente entre eles, eles tinham que conduzir o processo por eles mesmos, né? Nesse momento, eles foram perseguidos pelas autoridades e pressionados a não falar publicamente de Jesus. Por isso foram aprisionados, espancados e açoitados. Apesar disso, eles assumiram um compromisso de dedicação e de entrega e continuaram a levar adiante a sua fé e anunciar o nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, meus irmãos, hoje vivemos momentos difíceis que demandam adaptações. Momentos onde não podemos ir livremente aos nossos templos para cultuar. E que também somos pressionados pela sociedade a não expressar a nossa fé ou a desmistificar os nossos valores. Agora, mais do que nunca, precisamos manter firme o nosso compromisso de dedicação e entrega ao Senhor Jesus, mais forte do que nunca foi. Não podemos permitir que a nossa voz seja calada. Nós não podemos nos calar, porque não podemos ir dentro de um templo. Os nossos lares podem ser os nossos púlpitos, as nossas salas podem ser os nossos templos de oração, estudo e pregação da palavra. Se permitirmos que a nossa voz seja silenciada, tudo que conquistamos até agora se perderá.
Não podemos ser sufocados nem oprimidos. Precisamos continuar firmes no nosso compromisso de pregar o Evangelho, de estar comprometidos com Deus. Não podemos deixar que a nossa fé esmoreça, que desanimemos por não podermos ir a um templo. A outra coisa que o texto fala é que nessa nova realidade requer-se um compromisso diário. Os crentes primitivos lá de Atos, eles se reuniam diariamente, todos os dias, e isso fez diferença. Eles se reuniam no grande templo, que era o templo dos judeus, não era o deles, mas principalmente em suas casas. Não tinham mais Jesus fisicamente, e eles não podiam se expressar livremente no templo. Por isso, as casas fizeram um papel crucial na expansão do Evangelho. A fé era vivida dentro dos lares. Isso transformou o mundo da época. Hoje, as coisas estão diferentes. E antes da pandemia, as coisas tinham tomado um rumo totalmente diferente do que era vivenciado no início do cristianismo. No decorrer da institucionalização da igreja e da construção de inúmeros templos, essa formatação se perdeu. Mais templos, menos casa. O culto de domingo sendo mais importante e o culto nas casas perdendo espaço até o ponto de sumir. Hoje precisamos retroceder esse movimento, já que temos menos templos, mais casas, já que não podemos no domingo, que seja todo dia. Meus irmãos, precisamos começar a proclamar o Evangelho, a viver a nossa fé, a ensinar a Bíblia, a ter reuniões de oração dentro de nossas casas. Assistir o culto pela internet não substitui a adoração direta. A igreja de Atos não se desligava nunca. Eles estavam comprometidos 100% do seu tempo com Jesus. Trabalhavam, cuidavam da sua família, faziam suas obrigações, estudavam, mas sempre tinham tempo para buscar a face do Senhor. Eu sei que isso é difícil, eu sei que isso não é fácil, mas é preciso criar esse hábito, é preciso lançar o alicerce desse novo momento, porque isso vai nos fazer sairmos daqui fortalecidos e mais preparados para vivenciar o período pós-pandemia. A outra coisa que o texto diz, que foi fundamental naquela época e hoje mais ainda, é que nessa nova realidade ela requer um compromisso grande de cumprir a missão. Outra coisa que aconteceu naquela época é que todos pregavam o Evangelho, todos compartilhavam a palavra de Deus, todos falavam de Jesus. Todos tinham um compromisso de cumprir a missão de fazer discípulos deixadas por Jesus. Com o tempo, com a institucionalização da igreja, com o clero se crescendo e se profissionalizando, os leigos, os crentes comuns começaram a terceirizar a obrigação de pregar o Evangelho. E isso ficou restrito a um pequeno número de pessoas. E isso traz um vácuo, um vazio, um prejuízo gigantesco para todos nós hoje. Precisamos voltar a falar de Jesus todos os dias e para todas as pessoas e principalmente dentro de nossas casas. Precisamos viver e pregar o Evangelho como faziam os nossos irmãos, os crentes primitivos. Precisamos nos acostumar a falar de Jesus, a compartilhar a nossa fé e as nossas experiências com Deus. Pense, será que as pessoas que hoje estão se acostumando a assistir sermão pela internet dentro de casa, se nós não pregarmos o Evangelho dentro de casa, elas vão querer, quando for possível, voltar a ir aos templos? Será que se fizermos uma lista de transmissão com mensagens pelo WhatsApp, vamos pregar o Evangelho? Eu creio que isso é muito pouco. Precisamos entender que as coisas não voltarão a ser do jeito que eram antes. Precisamos estar envolvidos na pregação do Evangelho e no cumprir a missão deixada por Jesus.
Você tem cumprido a sua missão? Você vai começar a cumprir essa missão? Ou vai deixar que os perdidos, agora próximos a você, permaneçam na condição de perdido? Precisamos não nos conformar com isso, arregaçar as nossas mangas e estar disposto a cumprir a missão deixada por Jesus, aonde o Senhor nos colocar, no nome de Jesus. Quero desafiar você, nessa nova realidade, a viver um compromisso de fé, um compromisso de entrega da sua vida. Eu quero desafiar você a comprometer-se 100% com Jesus todo dia. Eu quero desafiar você a cumprir a missão dentro da sua casa, onde o Senhor colocar você. Porque se fizermos isso, agradaremos o coração do Senhor e transformaremos a nossa família, o nosso país e o mundo. Coloque-se à disposição de Deus e esteja preparado para viver essa nova realidade de fé. Amém? Que Deus abençoe você. Senhor nosso Deus, abençoa a tua igreja, firma-nos na tua presença, alicerça o nosso compromisso contigo e nos abençoa, ó Deus, para compartilharmos Jesus todos os dias, para cumprirmos a missão de pregar o Evangelho e refletirmos Jesus dentro de nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.